Capítulo 15. Glória ao nosso Deus. Êxodo capítulo 15. Quem está vivo, diga amém. Amém. Êxodo 15, 23 em diante. Vamos ler juntos. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Senhor amado, eleva-nos em espírito, fala conosco, palavra de Deus, não palavra de homens, em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos compreender o que a palavra do Senhor diz, para entendermos como é a vida, porque nisto o maligno perturba muitas pessoas. Deus operou poderosamente na vida do povo de Israel, lançou sobre o Egito as 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, eles passaram. No capítulo 15 de Êxodo, início do capítulo, tem o primeiro cântico da Bíblia, é o cântico de Moisés, após a vitória sobre o exército de Faraó. Tem a dança de Miriam, com as mulheres, pelo grande feito do Senhor. Após isso, andaram 3 dias e não havia água, era uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Fala para o outro assim, Jesus, porque eram 600 mil homens armados, somando com as mulheres e com as crianças, mais uma parcela de pessoas de outras nacionalidades que acompanharam o povo, como diz em Números 11, 4. Então era uma multidão imensa, e todo aquele povo sem água no meio do deserto, além do que tinham as criações, tinham os animais, tinha bebê de colo, tinha de tudo que você possa pensar, mulheres grávidas, idosos, todo aquele povo sem água no deserto, aquilo iria acabar em mortandade certa. Irmãos, mas era um deserto. Chegaram a um lugar chamado Mara, aliás ele ficou com este nome, porque as águas eram salobras, eram ruins, eram amargas, não tinha condição de beber. Mas irmãos, isso acontece, isso é próprio de um deserto. O deserto não tem água, isso é meio óbvio. E achar água ruim no deserto é meio comum também. Irmãos, mas o povo começou a murmurar. Mas por que nos tirou do deserto? Não diz aqui o texto que tipo de murmuração, mas em outros capítulos fala, Números 11, por exemplo. Então, não é difícil conjecturar o que eles estavam murmurando. Por que nos tirou do deserto, do Egito, para nos matar nesse deserto? Irmãos, acontece muitas vezes isso porque, como diz o livro de Eclesiastes, tudo nessa terra acontece igualmente com todos, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Irmãos, tem gente que se acha assim deserdado de Deus, porque aconteceu alguma coisa ruim na vida. Mas por que foi acontecer bem comigo? Meu amado, o que a palavra do Senhor deixa bem claro é que esta terra é lugar próprio de tristeza, de aflição, de angústia, de desastre. João 16, no mundo tereis aflições. Isso é uma lei, isso é uma consequência. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Maldita é a terra por causa de ti, diz lá em Gênesis 3. Diga glória a Jesus.
Se aconteceu uma coisa ruim na tua vida, isso é próprio dessa terra. Isso não significa que você é menos amado por Deus. Isso não significa que tem algum mal sobre a tua vida, que tem alguma obra de morte. Isso não significa nada. Pode até haver, mas pode não haver, pode não ser nada. Essa terra é lugar próprio disso. Irmãos, o povo murmurou porque não tinha água no deserto. Mas o que você quer num deserto? Pergunta para você, o que você quer? Diga glória a Jesus. Aqui não é o céu. Eu acho que isso é meio óbvio, né? Pastor, eu estou passando por dificuldade. Mas o que você quer na terra? Pergunta para o do lado assim, o que você quer? O que você quer na terra? Pastor, eu estou com dificuldade. Você está falando óbvio. Aqui é lugar de dificuldade. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que a Bíblia deixa bem claro é o seguinte: mesmo que você seja muito crente, mesmo que você faça tudo certinho, mesmo que você tema o Senhor e só busque o Senhor e só fique na igreja, ainda assim pode acontecer um desastre horroroso na tua vida. É o livro de Jó, o primeiro livro escrito da Bíblia. Diga glória a Deus. Ainda que você feche todas as brechas, ainda assim todos os seus filhos podem morrer no mesmo dia. Fala assim, Jesus. Porque esta terra é lugar disso. Diga glória a Jesus. Irmãos, nessa terra existem provas, provações, existem circunstâncias difíceis. Após uma exaltação, o Mar Vermelho se abriu, maravilha, daqui a pouco não tinha água. Quer dizer, não morre pelo faraó, daqui a pouco ia morrer de sede. Fala assim, Jesus. Irmãos, as transições nessa terra são muito rápidas. Às vezes nós estamos muito bem, dali a pouco nós estamos muito mal. Irmãos, esta terra é assim, porque essa terra é lugar de provas. Deserto na Bíblia é lugar de provação. O povo ficou 40 anos no deserto. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas é necessário passarmos por estas provas. Todos são provados. Diga glória a Jesus. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. João 16:33, a parte final. Nós estamos neste mundo e vamos vencê-lo também em nome de Jesus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Meu amado irmão, você pense só. Saiu do Egito uma multidão desorganizada, barulhenta e reclamona. É isso que saiu do Egito. Deus queria formar uma nação, mas com gente assim. Formar uma nação assim é difícil. Tem que formar um caráter. E para formar caráter tem que passar nas tribulações da vida. Não se ensina caráter numa sala de aula. É impossível. Diga glória a Jesus. Caráter se adquire vencendo as provações da vida. Dê uma salva de palmas a Jesus. Por isso que existem provas. Meu amado irmão, é isso que faz alguém ser crente. Entenda. Crente é aquele que não tem problema? Não. Crente é aquele que vence qualquer problema que aparece. Diga glória a Jesus. Se os filhos do crente morrem, ele permanece firme no Senhor, ele supera, é difícil, mas o Senhor faz superar qualquer coisa. Se o crente passa por acidente automobilístico, ele vence no Senhor. Se o crente passa por câncer, curado ou não, ele vence no Senhor e ele morre firme na fé, na esperança da ressurreição em Jesus. Diga glória a Deus. Se o crente tem dinheiro, maravilha. Se não tem dinheiro, ele continua firme no Senhor. Glória a Jesus. Louvado. Isso é crente. Fala para o lado, isso é crente. Tiago 5, Novo Testamento. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o nosso Deus. Então, irmãos, o povo de Israel estava sendo provado. Olhe para o seu irmão e pergunta assim: e você? Você está sendo provado, então você tem que ser aprovado, porque senão vai ser reprovado.
Diga glória a Jesus. Irmãos, sem água significa aridez espiritual, aridez emocional. Às vezes nós estamos secos. Vem no culto, a gente está seco. Vai orar, está seco, está ruim, o relacionamento em casa está seco. Irmãos, isso acontece. Fala para o lado, isso acontece. Pastor, mas eu acho assim que o dia assim que eu for muito cheio do Espírito Santo vai acontecer comigo. Fazem misericórdia. Isso acontece com qualquer um, até Jesus. Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em tudo. Em tudo. Diga glória a Jesus. Jesus passou por tudo isso, mas Ele venceu. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, primeiro não tinha água, depois arranjou água amarga. Sabe o que significa água amarga? São coisas que a vida nos dá a beber. Irmãos, e isso aqui não significa que é uma culpa. É coisa da vida. Achar água amarga no deserto. Pois é, acontece. Se você for andar no deserto, você também vai achar alguma lá. Diga glória a Jesus. Irmãos, coisas da vida. Às vezes a vida nos dá coisas amargas para beber. A empresa vai à falência, bate o carro, perde saúde. Diga glória a Jesus. Acontece. Fala para nós assim, acontece. São coisas que nós não escolhemos, são coisas que a vida nos oferece. São as coisas que o deserto dessa terra oferece. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, nós temos duas opções. O texto mostra duas opções. Ou murmura, ou clama. Diga glória a Jesus. O povo murmurou, Moisés clamou. Pode ler ali o texto. Duas opções. Fala para nós assim, duas opções. Ou murmura, ou clama. Diga glória a Jesus. Mas, meu amado irmão, é clamar da forma certa. Tem gente cujo clamor é uma exacerbação de egocentrismo. Senhor, mas por que foi acontecer isso comigo, Senhor? O que eu fiz, Senhor? Meu irmão, isso não é oração. Fala para você, misericórdia. Sabe o que você está querendo dizer com isso? Senhor, eu sou muito bom para acontecer isso comigo. Essa oração não é ouvida. Ah, pastor, eu chorei perante o Senhor. O que você chorou? Se foi esse tipo de choro, chorou a lágrima do crocodilo. Fala assim, viu? Isso não é humilhação, não. Isso é carne berrando. Por que comigo? Fala assim, misericórdia. Sabe o que é se humilhar perante o Senhor? Senhor, eu não sou nada. Eu merecia isso e muito mais. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, novas são cada manhã, e muito grande a sua fidelidade. O Senhor é bom para todos. Eu preciso de Ti, Senhor. Diga glória a Jesus. Tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Meu amado, ou murmura ou clama, mas tem clamor que é murmurante, viu? Fazem misericórdia. Irmãos, tem gente que chora no culto de raiva. Por quê, Jesus? Mas por quê? Fazem misericórdia. Daí você diz, pastor, não murmurou. Eu clamo, mas depende do clamor que você está fazendo, né? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o versículo 24 diz que o povo foi reprovado. Por quê? Porque eles ficavam murmurando, e murmurando contra Moisés. Mas calma lá, o que o Moisés tem a ver com isso? A água é amarga, o culpado é Moisés. Por quê? Diga glória a Jesus. Sempre tem que ter um culpado, né? E daí eles estavam querendo achar o culpado da água ser amarga. Mas irmãos, assim não funciona, assim as coisas só pioram. Irmãos, é só faltar alguma coisa, ouça isso. Respire fundo e ouça isso.
é só faltar alguma coisa e o homem já blasfema. Faça misericórdia. Faltou dinheiro? Pronto, daí você vê o crente, o quão crente quer. Tira o dinheiro do crente para ver se ele continua crente. Fala assim, viu? Tira o dinheiro dele. Deixa ele sem um tostão no bolso. Diga glória a Jesus. Pois é só faltar alguma coisa, o povo já murmura. Mas irmãos, isso aqui é prova. Só que infelizmente, sabe o que aconteceu com esse povo aqui? Morreram todos no deserto, sem entrar na terra prometida. Porque foram reprovados por causa disso, por causa de murmuração. Irmãos, a verdadeira posição do ser humano nessa terra é humilhado aos pés do Senhor. Diga glória a Jesus. Nós não merecemos nada. Aliás, se merecer é coisa ruim. Fala para o irmão assim, viu? Diga glória a Jesus. E tem gente que ainda estou falando, a pessoa ainda pensa assim, pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Você é que pensa. Diga glória a Jesus. Salmo 19, quem pode entender os próprios erros? Você não é a pessoa mais indicada para falar de você, né? Diga glória a Jesus. Pois é, irmãos, o povo foi reprovado porque murmurou. Aliás, irmãos, esta é a acusação do diabo. E os israelitas fizeram exatamente o que o diabo diz. O que o diabo disse a Deus no capítulo 1 de Jó? Senhor, tira-lhe os bens e verás se não blasfema na tua face. Só que com Jó não aconteceu. Com Israel, 3 dias. 3 dias depois do Mar Vermelho abrir, já estava pronto. Estava querendo matar o Moisés. Diga glória a Jesus. Fizeram exatamente o que o diabo fala. Tira isso dele para ver se ele não murmura, ver se não reclama, ver se não blasfema. Você vai entrar no jogo do diabo? Pergunta para o irmão assim, vai? O Senhor já te tirou alguma coisa? Dê glória a Deus. Senão Ele tira mais. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Irmãos, os crentes têm mania de achar que as bênçãos, porque nós somos crentes, têm que ser automáticas. Mas eu sou crente faz, não vou dizer quanto tempo. Diga glória a Jesus. E eu demorei uns 20 anos para entender que não é assim. Porque na minha cabeça há algo subconsciente, e na cabeça de muitos também é assim, acho que é assim. Porque eu sou crente, eu não preciso nem pedir isso que Deus me dá. Porque eu sou crente, é capaz que vai acontecer isso comigo. Só que acontece, não é assim. Diga glória a Jesus. Meu amado, ser crente não significa fazer um seguro de vida, um seguro contra acidentes, um seguro contra incêndio no céu, com a pólice que você tem na mão assim. Faz misericórdia. Ser crente significa você tem a vida eterna garantida, ainda que um pouco seja necessário que sejamos contristados com várias provações, para que a prova da nossa fé é muito mais preciosa que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6, 7. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, as coisas não são automáticas. Irmãos, tem crente que fica magoado com Deus. Olha para o irmão do lado e vê se ele tem cara de magoadão. Magoado com Deus. Eu me converti. Parei de fumar. Foi difícil. Larguei de tudo. E agora? Estou eu aqui. Faz misericórdia. Agora daí você é salvo e vivo e faça o favor, viu? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Dê glória a Jesus por não estar com câncer de pulmão. Diga glória a Deus. Magoado com Deus. Irmãos, amara quer dizer amargura. Gente, irmãos, só que a água era amarga e o povo ficou amargo também, porque a água era amarga. Diga glória a Jesus. Meu amado, se as coisas são amargas, não podemos entrar nessa, a solução já vem aqui para frente. Repita comigo, nós estamos
peregrinando no deserto da vida. Irmãos, as experiências são sempre diferentes, são sempre novas. Às vezes passa na minha cabeça alguma ideia boba assim. Sou crente há tanto tempo assim, já tive tanta experiência, nada mais me surpreende. Você que pensa. Fala assim, Jesus, as experiências dessa terra são surpreendentes. E não faça essa cara assim de experiente. Eu tenho experiência. Jesus já te pega com uma que acaba com a tua experiência. Diga glória a Deus. Deus não quer de nós experiência, Deus quer de nós fé. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus quer de nós fé. Engrandecido seja Deus. Irmãos, outra coisa do que nós precisamos ser libertos é de uma ideia, como diz o livro de Eclesiastes. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria poderias afirmar isto. Irmãos, o ser humano tem uma mania assim de achar que, no passado é que era bom, aquelas coisas. Meu amado, o passado passou, hoje é hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes acontecia isso comigo até o dia que o Senhor falou comigo. Às vezes eu ficava pensando assim, parece que eu não sou mais crente como eu era há não sei quantos anos. Coisa de museu cristão. Fazem misericórdia. Arqueologia cristã. Fazem misericórdia. Eu não sinto mais a presença de Deus como antes. Meu amado, não é assim. As coisas mudam e nós mudamos. Diga glória a Jesus. Nós mudamos, a vida é assim, as coisas vão se alterando. Nós precisamos ter uma experiência vivificante com o Senhor hoje. Crente não vive de lembrança, crente vive pela fé. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, qual a finalidade das provas? Repita comigo: testar a nossa fé. Por isso que Deus manda prova, para ver se nós temos fé. Confiar em Deus em qualquer circunstância. Algo facílimo de falar e de pregar, na vida prática é que são elas. Diga glória a Jesus. O que o Senhor quer de nós é fé em qualquer circunstância. Diga glória a Jesus. Aconteça o que acontecer, confie no Senhor. Fala para nós assim, viu? Louvado seja Deus, é isso que o Senhor quer de nós. Irmãos, versículo 25 diz que Moisés clamou ao Senhor naquela situação. Aliás, irmãos, é isso que o Senhor quer de nós, é isso que não é fácil. Moisés estava no meio de 2 milhões de pessoas, mas ele conseguiu ser acima da média, não só da média, como de todos. E ele conseguiu clamar, ele conseguiu não ser influenciado, ele conseguiu não se estressar. Aliás, estressar-se é coisa do homem moderno. Qual é a coisa? Está estressado. Mas misericórdia. Moisés não se estressou aqui, não. Ele tinha que resolver o problema. O que ele fez? Ele clamou. E outra, irmãos, ele conseguiu manter o coração limpo. Senão era mais um magoado. Daí era Moisés magoado com Deus. Por quê? Ou magoado com o povo. Irmãos, ele conseguiu clamar ao Senhor sem entrar naquela situação de mágoa. Diga glória a Jesus. Irmãos, e isso o Senhor está falando conosco. E fala para o irmão assim, isso é com você. Diga glória a Jesus. O nosso coração, o meu e o teu, se magoa com facilidade. E a reação à mágoa é diferente. Tem alguns assim que são chorões, e tem outros que já são rebeldes, ficam revoltados. Tudo é fruto da mesma coisa, tá? Magoado. Mas, irmãos, Moisés conseguiu clamar ao Senhor num coração limpo. Eu digo isso por quê? Porque ele foi ouvido. Porque se o coração tivesse sujo, o Senhor já não ouvia. Diga glória a Deus. Então ele conseguiu se preservar
no meio dessa situação, ele clamou ao Senhor. O que diz o versículo? Versículo 25. Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um lenho. Repita comigo: quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor abre os nossos olhos. Mostrou o lenho. Deus não criou um lenho, um pedaço de madeira. Deus não criou, já estava ali. Moisés não estava vendo, e se estivesse vendo, não via com aqueles olhos, de que aquele lenho seria a solução para a questão. Só esclarecendo, os comentários dizem o seguinte, os estudiosos, os pesquisadores: não existe na Palestina árvore que tenha o dom de adoçar águas salobras. Existe uma árvore assim no Peru. Diga glória a Jesus. Na Palestina é impossível. Então, não foi um efeito natural. Mas aí descobriu que aquela árvore tinha efeitos homeopáticos, fitoterápicos, sei lá o quê. Não existe isso na Palestina. Isso aqui foi milagre de Deus. Diga glória a Jesus. Na época não tinha avião para levar uma árvore do Peru também. Aliás, se tivesse, levava água direto. Diga glória a Jesus. Foi um milagre de Deus. O Senhor mostrou a Moisés quando ele clamou. Irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor abre os nossos olhos e o Senhor nos faz enxergar a situação. Diga glória a Deus. Repita comigo: é necessário ter olhos espirituais. Meu amado, o que significa o lenho? O lenho significa a cruz. É fácil, madeira. Madeira significa a cruz de Jesus. Porque Jesus transforma amargo em doce, ódio em amor, trevas em luz, escravidão em liberdade, morte em vida. Transforma um pecador em um santo. Diga glória a Jesus. O Senhor faz coisas tremendas. Irmãos, Moisés viu o lenho. Irmãos, que o Senhor abriu os olhos de Moisés e ele enxergou o lenho, isso tem um significado muito amplo. Moisés viu a madeira, viu que através daquilo, se ele jogasse na água, a água seria transformada em água amarga para água potável. Moisés viu e viu mais além, porque isso aqui foi visão espiritual. Moisés viu Jesus. Moisés viu a cruz de Jesus. Moisés viu a provisão de Deus, queria mandar alguém para tirar a amargura dessa terra. Diga glória a Jesus. Moisés viu muita coisa nessa experiência, porque ele clamou ao Senhor. Meu amado, quando você clama ao Senhor, o Senhor te faz ver longe. O Senhor te faz enxergar longe. Diga glória a Jesus. Irmãos, este lenho fala muito da pessoa de Jesus. Muito, porque mudo. O lenho não fala nada, aliás, capaz queria falar. Diga glória a Jesus. Por isso que é um símbolo do Senhor Jesus. Ovelha muda, completamente submisso, à disposição, envolveu-se, porque o lenho foi lançado na água, foi submerso, cheio de poder. Por isso que esse lenho fala de Jesus, cheio de poder. Repita comigo: o Senhor Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. O lenho fala de Jesus vitorioso, porque deu-se em favor de todos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e o efeito deste lenho é assim até hoje. O lenho teve que ser lançado e teve que ser submergido. O problema era água amarga. Teve que submergir o lenho na água amarga para aquilo ser transformado. O que significa isso? A solução do teu problema está em Jesus. Mas para isso é necessário você se apropriar completamente. E é necessário você imergir completamente o Senhor Jesus neste problema. Isso significa envolvimento. Diga glória a Deus. Mas tem gente que só quer vir no culto assim de vez em quando, mas isso não é envolvimento, não. Você quer molhar o pezinho na água, não adianta. Fala assim, não adianta. O lenho tem que ser mergulhado, não é encostar o lenho na água assim que já resolve, tem que ser lançado. Fala assim, tem que se lançar.
Louvado seja Deus, diga glória a Jesus. Você precisa se apossar da salvação, você precisa incorporar a salvação que há em Jesus. Diga glória a Deus. Tem gente dormindo, cutuca o vizinho do lado. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, o versículo 26 diz: se observares os meus estatutos, os meus juízos, nenhuma doença das que pus sobre o Egito porei sobre vós, porque eu sou o Senhor que te sara. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor não nos garante isenção de problemas nesta terra, mas o Senhor nos garante abundância de saúde, saúde espiritual, saúde interior, saúde mental, saúde emocional, saúde psíquica. Diga glória a Jesus. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, renova-se de dia em dia. 2 Coríntios 4. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso o Senhor nos garante. Diga glória a Deus. Além do que, mesmo que na vida do crente aconteça com problema, aí já está um texto que já vem trazendo fé, trazendo esperança. O Senhor pode resolver esse problema. O problema era água amarga, o Senhor transformou a amargura em doçura. Diga glória a Jesus. Fala assim: o Senhor vai te transformar. Diga glória a Deus. Se o teu coração está uma amargura, só Jesus vai transformar, viu? Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos e apóstolos, dessa situação, eles chegaram a um lugar chamado Elim. Mara, palavra hebraica que significa amargo. Elim, palavra hebraica que significa palmeira. Em Elim havia 12 fontes de águas. É uma expressão profética que já fala sobre a igreja do Senhor Jesus. As 12 fontes significando os 12 apóstolos, as 70 palmeiras significando aqueles 70 enviados pelo Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 10, que Jesus enviou 70 de 2 em 2. Já é um texto profético falando de quando viria a fase da igreja. Palmeira porque, Salmo 92, o justo crescerá como a palmeira, florescerá como o cedro do Líbano. Diga glória a Jesus. Mas antes de chegar a Elim, o lugar de descanso, teve que passar pela cruz. Diga glória a Jesus. Teve que passar pela situação para crescer, para poder chegar no outro lugar. Vamos fechar os nossos olhos. Essa palavra não é para ser teórica, isso aqui é para aplicarmos à nossa vida. O Senhor quer fé. O justo viverá pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Hebreus 10, 38. Senhor, nós clamamos a Ti, acrescenta-nos a fé, nós queremos esperar no Senhor em toda e qualquer circunstância. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, minha salvação, a minha defesa, não serei grandemente abalado. Senhor, nós queremos estar firmes em Ti para qualquer situação. Abençoa, meu Deus, o Teu povo. Abençoa nessa noite, Senhor amado, em nome de Jesus. E venha tirar tudo que está azedo em nós. Tudo que está azedo em nossa vida, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Louvado seja Deus. Senhor amado, opera, meu Deus, opera nesta noite. Acrescenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Aleluia.